Olá, espectadores do canal Coisa de Colecionador, trazendo aqui uma edição nacional, é rara. A gente tem que valorizar quando as editoras brasileiras dão valor a quadrinhos, publicam com boa qualidade e valorizam artistas clássicos, que isso aqui é um grande clássico mesmo. Grandes clássicos da Vampirella. Mas eu vou começar logo pedindo a vocês se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe com amigos o vídeo e de repente aciona também o sininho para você saber das novidades. Nós temos publicado edições de colecionador quase todos os dias, tá? Então tem muita novidade ainda para chegar, muita novidade já está publicado, o canal já está com mais de 200 vídeos aí, tem muita coisa boa de artistas de quadrinhos clássicos, de rock clássico e de cinema também, tá? Nosso canal, basicamente, ele fica aí nessas três áreas, trazendo sempre edições especiais, edições de colecionador, compartilhando com vocês. Algumas coisas estão disponíveis ainda no mercado, eu geralmente coloco na descrição o link para compra, e você também pode pesquisar, logicamente, tá? Essa edição aqui é uma edição muito bonita, mas muito bacana, já saiu há alguns anos, em capa dura, tá? Pela Mitos, a Mitos Books, que fez um trabalho até bem legal de escavação, né? Buscando recuperar esses clássicos aqui, e alguns deles que são da Dynamite, da editora Dynamite americana, que é a detentora dos direitos autorais de muitos desses clássicos, tá? Essa edição aqui da Vampirella é realmente sensacional. São os grandes clássicos da Vampirella pelo seu artista mais famoso, que é o espanhol José González, o Pepe González, José González, tá? Aqui são basicamente ilustrações do José González, que é o cara que praticamente definiu o traço da Vampirella, tá? É muito importante sempre lembrar isso. O José González, um daqueles 4 ou 5 espanhóis que invadiram o mercado americano nos anos 70, no meio dos anos 70, e fizeram extraordinário sucesso, porque a arte deles era impressionante, numa época em que não havia muito recurso, né? Não havia pós-produção, não havia computador, nada disso. Então aqui essa edição é uma edição muito legal, muito bacana, de 2016. Nem é tão velha assim, né? Mas ela não está muito disponível, não está muito fácil de encontrar ela mais não, tá? Então aqui vem os grandes clássicos da Vampirella. Não são todas as histórias desenhadas pelo José González, mas as principais realmente são. A Origem de Vampirella, O Anjo Negro da Morte, O Ser que Espreita das Profundezas, Ilha da Caçadora, Ressurreição do Papa Voodoo, Um Amante do Caos, Cuidados Sonhadores, Drácula Ainda Vive, Sombra de Drácula e Deslizando na Areia. Tá? Então tem algumas historinhas aqui muito clássicas, publicadas geralmente nas revistas da Vampirella mesmo, nos Estados Unidos, que eram da Warren, né, da editora Warren, que foi um marco nos quadrinhos. A editora Warren realmente é um marco. Aqui conta um pouquinho dessa história, tá? Antes de passar pela Marvel, de passar para Dynamite, tal. Então aqui vem as primeiras histórias desenhadas pelo José González e com a história do Bud Lewis, que também escreveu outras coisas aí que estão no canal, tá, gente? José González tem arte no canal, tem livros de arte do José González no canal, tá? Não é só esse vídeo aqui, não. E dos outros espanhóis também, né? Esteban Maroto, Gonzalo Maio, todos muito bons, tá? Então aqui vamos aqui dar uma passeadinha aqui pela arte do José González, desenhando clássicos da Vampirella. É uma arte, como a dos outros espanhóis, do meio dos anos 70, que dispensa a cor. Dispensa completamente. A cor só estragaria a arte. E você percebe que eles fazem parte de uma verdadeira escola, porque o traço é muito similar. Há muita proximidade entre o Esteban Maroto, o Gonzalo Maio e o José González. O José Ortiz também. Eles todos foram publicados aqui no Brasil pela revista Cripta, né, da RGE, da Rio Gráfica Editora, lá nos anos 70, anos 80. Quase todo esse material aqui foi publicado na época.
no chamado formatinho, né? A cripta, quando começa, não é formatinho, é um pouquinho maior, mas depois ela acaba aceitando o formatinho, né? O que é uma pena, porque essa arte aqui, quanto maior, ela fica mais bonita, né? E esses painéis originais devem ser espetaculares, né? As histórias eram curtas porque eram publicadas em revistas que traziam mixes de histórias, né? Como as americanas Creep e Eerie, que nós também temos canal, que temos vídeo aqui no canal falando de publicações dessas revistas, da Creep e da Eerie americanas, e da Vampirella também, né? A Vampirella, uma curiosidade interessante dizer, que ela começa na revista Vampirella sendo apenas uma apresentadora de histórias, tá? Ela aparecia um íconezinho no alto da página e ela apresentava o que ia ser narrado, né? Uma coisa um pouco próxima daquele seriado famoso de terror que é Além da Imaginação, Twilight Zone, né? Então havia esse prefácio de um personagem e depois a história transcorria. A Vampirella nasceu como apresentadora. Depois do tio Eerie e do Creep, ela veio como apresentadora. Depois ela ficou tão famosa que ela ganhou história própria. E as histórias são bem legais, são simples, né? São histórias típicas dos anos 70, tem uma certa simplicidade na narrativa, mas são bem interessantes. E a arte do José Gonzalez é sensacional, né? Igual a do Estevão Maroto, igual a do Gonzalo Maio, são caras que marcaram uma época com um traço muito peculiar, muito próprio, uma arte muito rebuscada, né, que eu até costumo brincar que é o barroco dos quadrinhos, né, que inicialmente começa nos anos 70 com esses espanhóis e depois se torna quase que um marco depois de Jim Lee, né? Jim Lee fez artes que dispensavam também cor, né, mas sempre foram coloridas por questões mercadológicas, né? Então aqui nós vamos mostrando aqui um pouquinho do livro Os Grandes Clássicos da Vampirella, tá? Com essa obra de arte do José Gonzalez, tá? O espanhol, que com mais um grupo, uma meia dúzia, tomou de assalto mesmo o mercado americano nos anos 70. A arte dele é realmente impressionante. E você vê que o Jim Lee certamente bebeu nessa fonte aqui para criar o estilo dele, que ficou muito famoso e né, realmente muito bonito, né? O Jim Lee, o Mark Silvestre também certamente aprendeu muito com esses mestres espanhóis aqui que vieram uns 10 anos antes deles, mais ou menos, né? É realmente muito bacana o livro, são muitas histórias, vale a pena demais se você encontrar. Tá? Existem publicações americanas também, mas essa aqui é mais legal porque ela é em português, né? Então para nós é mais legal. Olha só que beleza esse painel, gente. Muito bacana mesmo. E outra coisa muito clássica desses autores e dos artistas, mais ou menos dos anos 70 e depois dos anos 80, é a anatomia muito mais realista, muito menos caricata, né? Que depois acabou se tornando também, deixando de existir um pouco nos anos 90, né? Quando houve uma certa infiltração muito forte do estilo mangá, né? O estilo mangá invadiu os quadrinhos americanos no início dos anos 90, com alguns autores que adoravam esse estilo. O Jim Lee, o Mark Silvestre caminharam em outro sentido, mantiveram lá o seu estilo e ainda são ícones, né? O Jim Lee hoje em dia, para fazer uma capa, ele ganha uma fortuna, né? Porque ficou muito famoso. Isso aqui é interessante, isso aqui na revistas da época havia uma propaganda aqui, era inserida aqui uma propaganda, por isso é que a página é menor, o autor já fazia a página menor para caber uma propaganda que o editor quisesse colocar, era muito típico. Se eu não me engano, a revista Cripta no Brasil chegou a usar do mesmo estratagema, vender propaganda dentro da revista, uma coisa que hoje em dia não se faz mais, né?
E as histórias aqui, elas não têm, assim, uma obrigatória sequência, mas elas são encadeadas, tá, gente? Então, o volume está bem editado, porque ele mostra uma certa evolução da personagem. E a Vampirella sofreu algumas mudanças durante a sua trajetória. Ela começa com algumas características e depois algumas mudam, algumas são acrescentadas, tal, e a personagem vai transcorrendo por aí, vai narrando as histórias, contando as histórias de uma maneira bem legal, tá? Também teremos aqui no nosso canal um spin-off, como se fala hoje em dia, né? Uma personagem que foi criada dentro da Vampirella e acabou ganhando histórias próprias, que é a Panta. A Panta, que era uma mulher que se transformava em pantera. Na onda da Vampirella, que se transforma em morcego, né? Eles criaram também a Panta, que é uma mulher que se transforma numa pantera. Na época, inclusive, de A Marca da Pantera, que é um filme extraordinário também. Tá, gente? Então fica aqui, e aqui ainda tem uma galeria de capas. As capas aqui desenhadas por outros autores, algumas delas, outras desenhadas pelo próprio José Gonzalez, desculpa, pelo próprio José Gonzalez, e outras nem tanto, porque são as capas originais. Pena que saiu em preto e branco, perde um pouquinho, porque essas capas são coloridas. Tá bom, gente? Então, mais um álbum aqui de luxo, coisa de colecionador para vocês compartilhado. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima.